Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Elisângela, idade 25 anos, vendedora. Eu sempre morei no Morro do Rio. A minha vida sempre foi a ferro e fogo. Uma família com 6 irmãos, onde a minha mãe não estava mais trabalhando. O meu pai, aposentado, ganhava muito pouco e a gente tinha que correr atrás de conseguir algum dinheiro. Além disso, meu pai sempre foi muito machista. Ele nunca deixou eu correr atrás de estudar. Ele queria porque queria que eu arranjasse um marido. Só que para trabalhar eu servia. Era meio como se eu fosse um encosto, assim, sabe? Ah, filha mulher gasta muito, tem que casar logo. E ao mesmo tempo ele não tinha na cabeça que se eu estudasse e corresse atrás, eu ia ter esse dinheiro. Ele falava que faculdade era coisa para filha de rico. Eu pensei em vender doce, salgado na praia. E foi isso que me salvou. Porque aí ele pegava todo o dinheiro também, e para ele tava tudo bem que eu fizesse esse tipo de trabalho. Ele era muito contraditório. E às vezes ele chegava muito bravo em casa. Eu não queria contrariar. Pelo menos até eu conseguir sair de lá. Então eu pensei que se eu vendesse salgadinho, essas coisas na praia, eu ia conseguir juntar dinheiro ou para morar fora ou para pagar uma faculdade. Coisa que nunca acontecia, porque o dinheiro não parava comigo. Eu só vi um lucro maior quando eu vendi latinha de cerveja. E aí direcionei tudo para isso. Eu nem olhava para os lados, meu objetivo era só lucrar. Minha mão queimada de tanto gelo. Eu exausta. Aquele calor, sem poder comer, porque se eu comesse, o lucro já não era tão grande o quanto eu esperava. Era assim que eu pensava. Eu não queria gastar nada comigo porque eu sabia que depois ia faltar em casa. Ah, detalhe, eu era a única filha mulher. Conhecer o Mark nessa situação, eu acho que seria uma vergonha para mim. E eu dei graças a Deus do jeito que eu conheci ele, que foi quando eu tava na praia um dia relaxando. Tava lá, curtindo de boa, e olhei para aquele cara loiro, do olho azul. Tinha umas tatuagens assim, era uma coisa. Ao mesmo tempo que era uma coisa meio gangster, era uma coisa meio playboy. Maloqueiro playboy, eu diria. Você via as duas personalidades no cara. Não sei como é que é pra vocês, mas eu me apaixono por esses. Mark, idade 30 anos, trabalha no mercado financeiro. Eu olhei e fiquei olhando mesmo. Eu acho que a gente trocou olhares umas 10 vezes. De ficar um olhando fixamente pro outro e depois desviar. Eu sou dessas marrentas que não ia mesmo pra cima pra ficar com ele, pra dar um oi pra ele, e se ele não viesse, ele ia perder a oportunidade e acabou. E eu desisti, eu falei, ah, para. Quantas vezes já olhei? Não se aproximou, tá com medo, tá inseguro, então boa sorte, querido. Vaza. Fui pro meu banho de mar, que eu merecia muito mais que isso. E tô lá eu dentro do mar, quando eu olho pro lado direito, quem que tá? O playboy maloqueiro. Tava lá o Mark. Novamente me olhando, só que dessa vez ele puxou papo. Eu achei que ele ia falar, nossa, a água tá molhada, né? Foi quase mais ou menos isso que ele falou. Mas antes ele falou aquela frase básica que eu já tinha escutado várias vezes na praia, que era: oi, eu sou gringo. Eu tinha que ter rido, mas não ri não. Falei, ah, prazer, gringo. Prazer, gringo. Elisângela. A conversa foi no meio do mar, ainda com distância, não era pertinho, não. Ele numa praticamente lá, ó, e eu aqui. Conforme o mar puxava, a gente se aproximava. A onda vinha, a gente chegava mais perto. Umas conversas tão sem sentido
que nem eu tava entendendo muito bem o que eu tava respondendo, porque eu tava interessada mesmo. Era em dar uns beijos nele. A gente saiu do mar juntos e trocamos o WhatsApp para se encontrar mais tarde. Depois da primeira vez que a gente saiu praticamente todos os dias, assim. Eu só achava estranho que eu chamava ele pra ir pra balada e ele não queria ir. Queria ir pra restaurante, pra cinema, pra olhar o pôr do sol. E eu querendo ir na festa. Eu levei ele numa balada aí que mostrei caipirinha, não sei o que, você já experimentou. E ele não queria beber nada alcoólico nunca. Achei isso muito estranho. Achei estranho também que ele não fumava, assim, nada, parecia bem caretinha, sabe? E ele foi vestido de um jeito muito nerdzinho. Eu falei, gente, mas cadê aquele... Porque assim, na praia ele tava sem camisa, todo tatuado, pá. Na balada era muito nerdzinho. Não é nerdzinho, é playboyzinho mesmo que fala. Outra coisa estranha é que ele não me levava pra motel. Ele alugava hotel. E era hotel dos chiquetoso. E eu falava pra ele, mas não sei nem no quantos fios tem esse lençol aqui. E ele falava pra eu aproveitar, que eu merecia aquilo e muito mais. Pra mim tava sendo uma experiência bem diferente, porque das experiências que eu tive com o gringo, teve gringo que eu acordei no outro dia, no muquifo, e ele nem do lado da cama tava mais. Fora os que forçava que eu fizesse alguma coisa sem camisinha. Que depois eu ficava vários meses preocupada de ter engravidado, porque nem o contato do cara eu tinha mais. O cara desaparecia do planeta, nem morava aqui. Ele não, era creminho no corpo, passava creminho no meu corpo, quer que eu troque a toalhinha. Se eu tava longe dele em casa, era mensagem para saber como é que eu tava, se eu tinha me alimentado, o que que eu precisava. Eu falei, eu vou levar esse cara no morro. Eu vou levar esse cara pra ver onde eu moro. Quero ver se ele vai assustar. E ele amou. Ele amou. Aí eu falei, não. Será que é esse? Será que aconteceu um milagre na minha vida? Aos 25 anos de idade, eu achei o cara. Vocês não estão entendendo. Ele sentou no chão pra comer com a minha família. Lógico, comida que ele comprou, né? Mas assim, vários gringos que eu tentei só subir o morro. Uns subiam porque assim, experiência de estar aqui no morro, não sei o quê, porque morria de medo de ir sozinho, sabia que talvez não ia voltar vivo, né? Na cabeça deles, eu tô falando. E aí, ou então não subia, tipo, bloqueava, falava, dava uma desculpa, começava a passar mal, mas não queria ir. Ou então conhecia minha família, mas depois, no outro dia, desaparecia. Tava esperando que esse desaparecesse, mas ele não desapareceu não, pelo contrário. Ele voltou para os Estados Unidos e começou a me falar que ficava comigo na cabeça o tempo inteiro. E eu também tava com ele na cabeça. E aí ele falou que vinha mais algumas vezes pro Brasil, que ia querer ficar comigo, e isso aconteceu, acho que umas 3 ou 4 vezes, de vir, ficar um mês, ficar 2, e cuidar de mim, me deixar na mesma casa que ele. A gente tava quase que, mais que namorada, pra mim eu já era marido e mulher, lavava as roupas dele, fazia comida. Só que assim, né, eu não tinha visto pra ir pros Estados Unidos. Quando eu comecei a conversar com ele sobre isso, porque ele já queria que eu fosse pra ficar, né, ele falou, não, vamos tirar então esse visto. E aí, numa das vezes que ele veio, a gente começou a organizar para tirar esse visto para eu conseguir viajar para ir para lá. Só que foi negado. Aí eu fiquei mal, muito mal, porque assim, me senti um traste, um nada, né? Porque ele mandou, colocou dinheiro na minha conta, fez várias coisas que precisava para sair o visto e não saía. Me senti uma inútil, diminuída, falei, me larga, né? Me deixa pra lá. Acho uma menina aí de mais classe. Só que ele falou que não ia me abandonar, não. Eu lembro muito bem quando ele falou essa frase. Eu jamais vou te abandonar.
Eu não contei da parte que a gente conversou antes dele começar a vir, né? A primeira vez que ele voltou, que ele abriu tudo pra mim, como que era lá a vida dele, que a mãe dele teve câncer, morreu de câncer, né? Então o pai dele morava com ele, porque ainda estava recente na cabeça do pai, né? Essa história toda, precisava do apoio dele. E a gente não se falava todo dia, ele sumia alguns dias, mas ele falava que era porque ele estava tão interessado em mim que ele tinha que dar uma respirada, porque essa coisa de distância não funcionava para ele. Ele me queria lá do lado dele sempre. E não era possível. Com esse negócio do visto, eu desanimei muito, mas eu também fiquei triste, porque eu era essa assim durona, mas com ele eu já tinha me aberto. Eu tinha criado um negócio ali, uma conexão, tava forte pra caramba. A gente não podia chegar perto um do outro, que era uma química incrível. E as nossas opiniões batiam muito, sabe? Nunca pensei, porque o cara lá nos Estados Unidos ia pensar igual eu. Sempre conversei com um americano que era muito retardado. Eu não conseguia falar 3 frases, eu já tava correndo léguas. Até achei que ele tava mentindo sobre ser americano. Ele tinha um pensamento muito brasileiro. E eu sou muito 8 ou 80. Ou fica ou vai. E nessa hora eu falei pra ele, vai, porque não vou conseguir tirar esse negócio. Não vou ter dinheiro pra pagar, você vai ficar pagando pra ser negado, tem que esperar tanto tempo e não sei o quê. Já saiu da minha realidade, nunca foi a minha realidade, agora tá ficando cada vez mais longe e ilusório. Vaza. E ele, não, você tem que acreditar. Eu tô com você, mas eu não vou acreditar em nada. Acreditar em quê? Amanhã você passa, olha pra outra, quer ficar com outra. Não, que mané, eu não sou dessa de ficar acreditando em homem, não. Mas aí ele me sentou, na hora que ele sentou, olhou, falou que não ia desistir mesmo, que eu merecia o melhor, que eu era uma mulher que tinha que estar estudando. Ele foi falando. Eu sei que eu emocionei. Olhava assim, né? E aí ele falou que ia se abrir comigo de como a fé dele nunca acabou, porque que ele nunca deixou de acreditar em nada, que essa experiência é pra gente acreditar no que a gente tinha. E aí ele me contou que ele já tinha sido viciado, ele já tinha usado droga. Que ele usou num tempo que a mãe dele teve câncer, parece que algumas vezes, e que ela se recuperou e depois voltou a ter. E nessas primeiras vezes que foi um baque, ele começou a usar. Ao invés de estar saudável para ajudar a mãe, ele fugiu, que ele não queria ver. Quando ele começou a ver quimioterapia, como tudo que era, ele quis fugir. Mas que ele mesmo sabia que podia se levantar e se levantou, se tratou numa clínica e ainda conseguiu voltar à ação para ajudar a mãe. E ele ajudou a mãe dele a se curar algumas vezes. E ele, depois disso, nunca mais deixou a fé dele. E também nunca mais encostou em nenhuma droga. E aí ele tinha tudo no celular, ele me mostrou a alta que ele teve da clínica, documentação, a documentação de que ele estava limpo, que ele fazia exame, não sei se era de 6 em 6 meses, uma vez no ano. Mostrou o exame recente, mostrou as fotos de antes, como ele tinha ficado, tudo. Quando ele falou de algo tão assim pesado, eu até dei mais valor à minha vida, sabe? Que eu reclamava muito da questão do que meu pai fazia comigo. Eu dei muito valor depois que eu vi. E também eu me apaixonei mais. Que ali eu vi que tinha um homem que já tinha passado por poucas e boas e que tava de pé. E aí, depois disso, a gente virou mesmo um casal. Eu não lembro quanto tempo demorou, mas a gente correu atrás dele vir para casar comigo. E depois de conseguir tirar o meu visto, não voltou sem mim enquanto ele não conseguiu tirar. Depois casado, né? Bem mais fácil. E aí eu fui para casa dele, lá nos Estados Unidos. O primeiro baque foi quando eu entrei. Porque era um lugar escuro. Breu. De não ter luz mesmo. E também de empoeirado. Era há muito tempo que se não vinha uma faxineira ali, que ninguém limpava. Pilha de roupa dele e do pai, eu acho que era de uns 6 meses. Parecia assim que tinha falado, não, vai vir uma moça aqui pra cuidar, pode ir jogando aí, que
Depois a mulher arrumou, parecia que tinha feito isso. Fui lavar aquilo, meu Deus. E aí o primeiro confronto foi com o pai dele, que eu nunca tinha visto. E o pai dele era um ser muito criterioso, cheio de regras. Você imagina, você recém-chegada num lugar, você não sabe onde estão as coisas, não sabe o nome. Gente, não falava inglês, ele falava português, não falava nada. Digo pra vocês. E aí não sabia onde tinha talher, o que que era, e eu já fui convocada a cozinhar. E aí, lógico que eu não fiz o almoço exatamente na hora do almoço, porque eu tinha que perguntar tudo ou traduzir tudo, super assustada, com medo, pressionada, fora a sujeira, que eu limpei um pouco da cozinha antes de fazer. E aí o pai dele, ele traduzia assim ao pé da letra, sabe? O pai dele também era daqueles que tacava o Google Tradutor, assim. Falava no celular e tacava a voz, assim, em português do Google Tradutor. Não tava nem aí. E aí ele falou que já tava puto porque eu tinha atrasado o horário do almoço, que ninguém almoçava em horário diferente lá naquela casa. A minha vontade era virar e falar, por que você não fez, então? Porque eu sou essa pessoa tranquila que silencia, né? Não sei se vocês já perceberam. Só que essa pessoa afrontosa, ela desapareceu. Porque foram passando os dias e as regras foram sendo colocadas de uma forma tão bruta. E eu não tinha mais com quem falar. Eu não tinha mais com quem me empoderar. Ele me dava o meu celular, ele ligava a internet, me dava o meu celular quando ele queria. Que ele dizia que era para controlar porque era caro. Imagina isso, essa desculpa. E essa mulher poderosa, ela foi minguando. Vou contar uma das barbaridades. Primeiro que a cozinha do pai dele era tudo etiquetado. Eu tô falando etiquetado desde os pacotes de comida até o copo de quem era quem, porque ninguém tomava no seu copo diferente. Os talheres eram etiquetados. E aquela etiqueta bem suja de gordura. Ele queria que trocasse uma vez na semana com o nome de todo mundo. O prato, o copo, o talher, as sobras de comida. Isso era assim um tempo que me levava. E quando eu me aproximava do quarto para limpar, ele não queria que tocasse em nada de nenhum dos dois quartos, tanto do meu com o Mark como o dele. Só que ele falava isso de uma forma tão brutal, tão gritando, que eu comecei até a entender inglês. Porque era praticamente as mesmas frases, as mesmas palavras, e o tom era sempre agressivo. E sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Era assim o tom dele comigo. Ele conseguiu me atravessar a ponto de diminuir todo esse enfrentamento que eu tinha de falar, querido, vá pra mim. Lá não. Lá eu comecei a baixar a cabeça. Outra coisa que era muito estranha também, enquanto o Mark ia trabalhar, que eu ficava dentro de casa arrumando tudo, o pai dele me perseguia. E era uma perseguição assim, olhando. Se eu abaixasse, ele abaixava a cabeça para olhar. Se eu virava, ele virava para olhar. Assim, metros e metros, longe, às vezes tipo longe, às vezes bem perto. Encarava, olhava de cima a baixo. Se eu fizesse algum movimento, ele olhava. Aquilo foi me deixando afobada, não sei falar. Eu não conseguia entender se ele estava observando para criticar, se ele estava olhando de um jeito, não sei. Aí essa parte eu contei, né, pro Mark. O Mark falou que o pai dele tinha ficado um pouco desequilibrado depois da morte da mãe, pra eu ter um pouco de paciência, mas que ia dar tudo certo. Eu acho que o Mark falou pra ele, porque no outro dia ele não saiu do quarto, ficou uns 4 dias assim, eu sozinha, que ele não saía nem pra comer do quarto. Não sei se levou um esporro, se entendeu errado. Tirando isso, eu tava feliz. Com o Mark, a gente tinha, assim, uma química na hora de fazer amor que era loucura. Era muitas vezes, até perdoava. Se fosse fazer amor, perdoava, de tão bom que era. E isso começou a mudar, acho que depois de um mês e meio,
às vezes ele começou a dar uma murchada, né, no negócio. E aí comecei a achar estranho e isso foi aumentando, sabe? Porque era só uma murchadinha e voltava. Depois começou a já não funcionar no começo, e aí funcionava no fim. Aí depois já não funcionava mais. Foi tipo uma progressão, assim, né? De não conseguir mais fazer amor como era antes, que era muito bom. E eu falei pra ele, você tem que ir no médico ver o que tá acontecendo, o que é isso, se é estresse, o que é, né? Ele foi ficando pressionado com isso. Depois ele teve uma vez que ele até chorou, não queria se mexer, não queria responder. Eu falei que não era pra tanto. Como ele ficou assim bem chocado, eu fiquei um pouco culpada também do jeito que eu falei. Eu falei, vou fazer uma surpresa, vou fazer uma noite de cinema, né? Busquei tudo no Google, na verdade, de como fazer. Tinha ido no mercado com ele antes, peguei umas coisas. Aí fiz uma noite de Netflix, assim, sabe? Com docinhos, salgadinhos, refrigerante, aquelas porcariadas todas. Pra ele se sentir melhor. E a gente tava lá, de repente me chega o pai, que queria, porque queria deitar junto com a gente, ficar junto com a gente no sofá, nessa noite aí. Eu achei aquilo tão estranho. A gente não tinha privacidade com esse homem lá. Era horrível. E ele olhava pra mim, tipo assim, paciência, vai passar. Eu quase que perguntava, mas por que você vai enfiar seu pai numa clínica? Como é que vai ser? Porque como é que vai passar isso? Né? Se o cara não quer morar sozinho. E ele era um homem de visual, assim, super atualizado, super novo, tá? Não era nada de vovozinho, coitado, que precisava de ajuda, não. Era um puta de um cara que tinha que morar independente, até para ir atrás de mulher, para viver a vida. Não entendi qual que era daquele cara, porque ele tava ali como se estivesse preso à casa, como se fosse um senhor de 70 anos, e não era. Bem arrumado, cinquentão bem arrumado. Depois desse lance aí do cinema, o Mark começou a ficar à noite no trabalho, virar. E eu tinha que acordar super cedo para fazer o café do pai dele, porque assim era a regra. Senão dava briga. E numa dessas que eu levantei para fazer o café, era assim, gente, tinha o corredor, os quartos. Para você chegar até a cozinha, eu passava pelo quarto do pai dele. Para eu pegar produtos de limpeza, eu passava pelo quarto do pai dele. Para eu ir ao banheiro, eu passava pelo quarto, tudo eu passava pelo quarto do pai dele. Eu comecei a passar e ver que a porta estava aberta. Mas sabe quando você passa rápido, você nem... Isso foi a primeira vez, tudo bem. Quando foi uma segunda, uma terceira vez, de relance eu olhei. No que eu olhei, gente, esse homem, ele ficava assim, deitado, com a jereba de fora, sem roupa, mole. Mas era um negócio grande, mole. Não sei como que era quando não funcionava. Eu achei um pouco absurdo, porque do jeito que a porta estava aberta ali, ele sabia que eu ia ver. E ele ficava escancarado, nem aí. E eu tinha que passar ali no corredor para fazer as coisas, eu ficava desesperada. E isso foi aumentando. Porque primeiro eu passava, das vezes que eu olhei, ele não me encarou, mas aí ele começou a me encarar, ou seja, ele viu que eu tava olhando. E ele não desviou o olhar. Eu achei que isso não poderia evoluir, mas evoluiu. Porque da cama que ele ficava deitado, ele começou a ficar de pé no corredor. Sem nada, com aquilo gigante mole. E eu tinha que passar no corredor. Primeira vez que eu vi no corredor, que eu vi de relance, eu voltei uns 50 passos para trás e fingi que não tinha visto. Só que isso começou a ser uma constante. Não tinha o que eu fazer, eu ficava presa na cozinha, ou eu ficava presa no quarto, eu ficava presa num cômodo, até ele se colocar roupa. E ele fazia isso, ficava assim, o dia inteiro. Ele só colocava a roupa, tipo assim, 10 minutos antes do Mark chegar. Aí ele colocava e fingia que nada estava acontecendo. Pensei que era um desvio mental. Falei com o Mark começou a rir, falou que eu tava mentindo, que eu tava delirando, que o pai dele jamais faria aquilo.
E cada dia o Mark foi ficando mais estranho e perdia noites e noites com esse negócio desse trabalho que eu não entendi porque que tinha mudado o turno. Fui mexendo nas coisas dele e achei droga. Aí eu até fiquei tonta, pressão baixou, perdi o equilíbrio, porque se tinha ali é porque ele estava usando, tanto pílula como coco. Não demorou muito, umas 2 semanas, para ele vir falar que ele tinha sido mandado embora. Ele foi sincero, ele falou que não sabe por quê, que nunca tinha acontecido dele voltar a usar e que ele estava usando. E teve crises no trabalho e não tinha como não mandarem ele embora, que foi muito vergonhoso o que aconteceu, não quis me explicar. Ao mesmo tempo, ele falou que tinha tudo sob controle e que ele ia conseguir resolver sozinho. Esse resolver sozinho começou a ser noites e dias fora. E eu lá sozinha com aquele cara. Eu não sabia sair para comprar as coisas sozinha. Não sabia falar, não tinha o dinheiro. Tudo era sempre dependente de fazer com o Mark. O Mark não tava lá. Esse cara, eu conseguia falar, mas tudo começou a ficar muito estranho com ele. Primeiro que eu peguei um dia, eu na cozinha lavando louça, quando eu olhei para trás, que eu senti, ele tava a ponto de me encoxar. Eu levei um susto, ele deu uma risadinha, se afastou, continuou andando, sentou na sala e de lá ele ficava me olhando. E eu lavando louça e olhando, e ele olhando. Até que ele bateu assim no colo, sit, né, falou pra eu sentar no colo dele. Eu nem me mexi. Ele veio até mim para me pegar para me sentar no colo dele. E eu falando que não, no pouco de inglês que eu tinha. E ele praticamente começou a me forçar. Me colocou do lado dele no sofá. Pegou o celular dele e começou a mostrar os meus vídeos com o Mark. Tudo que eu tinha feito com o Mark estava gravado. E aí ele escreveu no Google Tradutor que se eu não fizesse o que ele mandasse, ele ia divulgar aqueles vídeos. Tinham sido gravados na casa. Tinha câmeras. Por isso que eu não podia mexer nos quartos. Nesse dia ele só quis que eu sentasse no colo dele para ele ficar olhando. Eu nunca me senti tão constrangida na minha vida. E o Mark voltou. Só que o Mark tava louco. Ele usava sem parar. Ele ficava no sofá que ele não conseguia levantar. Eu acho que ele ficou por mais de uns 4 dias. Não se mexia no sofá. Não tinha vida. E aí o pai dele, meu sogro, me abraçava na frente dele. Falava, olha aí, ó. Tipo, não serve pra nada. Vai te salvar como? Às vezes eu achava que o Mark nem respirar tava respirando. O pai dele começou a escrever no Google Tradutor que eu tava lá pelo Green Card. E que o Green Card era muito valioso. Que eu tinha que fazer muita coisa para merecer. Porque era muito caro e eu não valia aquilo não. Que eu ia ter que me desdobrar. Entre ele e o filho dele. Desespero nessa hora. E celular, que eu não tinha. Que o Mark levou. Que eu não sabia se tinha jogado na rua. Que eu não achava nele. Meu sogro me puxando pelo braço, pela mão. E nesse dia, que foi logo um dia depois, ele me levou pra cama dele e falou que queria dormir comigo. E ele me fez deitar lá, me agarrou. E eu fiquei lá na cama com ele a noite toda. Uma noite de terror. Eu não conseguia soltar o ar. Parecia que eu não estava respirando. De tão sufocada que eu me senti naquela noite. Fazia ameaças de que se eu fosse embora, se eu tentasse sair, ele ia jogar em grupos do Facebook. Grupos grandes.
do Brasil. Ele ficava parado, só me observando. E aquilo me fazia muito mal. Ele queria ficar abraçado, me tocando assim, sabe, dedilhando. Aquilo me dava um nojo, me dava uma aversão, um desespero. Começava a passar pela minha cabeça o que ele ia fazer comigo. E o Mark simplesmente morto, praticamente morto por todos esses dias. E pela reação do pai dele, aquilo era normal. Ele mentiu pra mim. Me colocou numa enrascada de ficar sendo observada e desejada de um jeito tão nojento por um cara que eu não conseguia nem falar o idioma, que eu não conseguia sair. Foi horrível. E ali eles me deixavam ir na frente de casa, fazer tudo, porque eu não sabia falar inglês. Ele tinha total certeza de que eu nunca ia conseguir fugir, que eu nunca ia conseguir encontrar ninguém. Mas em um desses dias, enquanto ele estava dormindo, e o Mark que ficava entrando e saindo, e hora tava e hora não tava, nesse dia o Mark não tava, eu vi a vizinha passando. A única palavra que eu sabia era help. E foi essa palavra que me salvou. Porque só desse help a vizinha veio até mim. Ficava lá tudo jogado, sem medo de eu fugir, porque pra onde que eu ia, com que dinheiro, como? Então tinha chave, tinha tudo. E foi assim que eu consegui falar com ela, pegar o celular dela e falar mais ou menos. E ela já me pegou pelo braço, já me levou pra casa dela sem pensar. Ela tinha contato com algumas brasileiras que moravam lá, elas começaram a tentar resolver de eu ficar em algum lugar para eu conseguir denunciar, para explicar tudo o que estava acontecendo, porque ela também não entendia muito bem tudo, e eu nervosa, eu nem acreditando que eu tinha conseguido sair dali de algum jeito. Dali eu consegui fazer a denúncia. Não voltei nunca mais para aquela casa. Dali eu já fiquei em casa de brasileiras, fazendo faxina, tentando aprender o inglês. Foram anos de luta e de batalha, mas depois de um tempo eu consegui ter o meu cantinho. E eu fui totalmente assessorada assim que eu consegui denunciar sobre o que estava acontecendo. A ficha deles nunca tinha sido limpa. Tinha coisas de trânsito, de agressão, bêbado, drogado. Eu nunca busquei essa ficha. Sendo que tem vários sites que você pode buscar nos Estados Unidos, mas eu não sabia nem falar o inglês, eu não sabia nem onde eu estava me enfiando. Da forma que eu cheguei ali e o terror que eu passei, eu não desejo pra ninguém. E eu nem quis descrever, porque passar por isso de novo é uma tortura pra mim. A forma como eu me reergui, e sozinha, com os meus estudos, o meu trabalho, eu pude ajudar a minha família. Eu pude tirar a minha família de onde eles estavam. Mandar dinheiro. Eu me vi a mulher independente que eu sempre quis ser e fui muito podada pelo meu pai, infelizmente. Eu sei que ele não tinha consciência disso. Eu sempre fui muito usada só como mulher, no sentido carnal da palavra. E isso intensificou mais eu indo para os Estados Unidos. Mesmo eu achando que era uma rota de fuga. E me fez entender que a mulher precisa fazer as suas escolhas sozinha. E de uma forma muito bem pensada. Eu tenho medo hoje de me relacionar com qualquer homem. Eu prefiro não confiar mais neles. Porque a minha vida só andou quando eu confiei em mim. Ai, os gringos das praias. Vocês conhecem? Vocês têm essa informação dos gringos das praias? Não sei se vocês sabem, mas um dos maiores lugares de caça de um estrangeiro disfuncional que está perdido na vida, que não tem nada para te oferecer e que ainda quer destruir a sua vida. Um dos lugares que se encontra uma manada desses seres são nas praias.
do Rio, em outras praias também, Nordeste. Fica todo mundo muito animada, né? Que vai conhecer gringo nesses lugares. Cuidado. Eu não tô falando que todos são, mas eu tô falando que tem uma quantidade aí. Gente, casar ou ficar com um americano de ficha suja é burrice. E tem um monte de site de busca que vocês podem olhar o nome do cara antes. Tudo bem, esse cara pode mentir, né? O nome, pode mentir o endereço, aí tudo bem. Mas se o cara fala a verdade, gente, vocês em 2 minutos sai correndo. Resumindo, a gente não pode confiar no marido, a gente não pode confiar no sogro, a gente não pode confiar no vô do marido, a gente não pode confiar no filho do marido, no vizinho do marido, não pode. Não dá. A mulher está sempre vulnerável, em qualquer lugar que ela vá. O Mark sabia do pai dele? Vocês acham que o Mark sabia que o pai dele se comportava assim? Eu acho que sabia. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.